Bom dia, pessoal. Para quem chegou depois do primeiro, do segundo bom dia, já é quase boa tarde, tá bom? Nós estamos encerrando o capítulo 26 de Mateus. Eu ainda vou pregar duas mensagens sobre Mateus 26 para encerrar esse momento desse capítulo onde acontece a trama contra Jesus. A mensagem de hoje tem como objetivo relembrar aqueles momentos que Jesus passou lá no jardim do Getsemane, e a mensagem de domingo é a última expressão basicamente sobre Pedro, quando Pedro chora amargamente ao se lembrar das palavras de Jesus. Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Esses dias eu passei a semana pensando nessa frase. Somente depois daquele choque emocional tremendo, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Então foi um momento muito especial na história de Pedro. Mateus 26 tem vários acontecimentos. O livro de Mateus, nós estamos procurando enfatizar esse ano, mostrando aquelas principais vertentes sobre Jesus. Jesus é o mais fascinante personagem da história. Se você não pegou o livrinho ainda e não leu, o sermão está resumido naquele livro. Jesus é o personagem mais fascinante da história. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém ensinou o que ele ensinou. Ninguém fez os milagres que ele fez. Ninguém morreu como ele morreu. Ninguém ressuscitou como ele ressuscitou. E ninguém derrama o seu espírito sobre a sua igreja como ele derrama. Jesus é o mais fascinante personagem da história. Mateus 26 é um momento de drama contra a vida de Jesus, um momento cheio de impactos emocionais. O capítulo começa com homens tramando a morte de Jesus. Logo em seguida, uma mulher se aproxima de Jesus, e ao se aproximar de Jesus, essa mulher derrama um precioso perfume sobre a cabeça de Jesus. Um acontecimento muito especial naqueles dias. Acontece uma reclamação geral, porque a mulher gastou muito, era uma fortuna aquele perfume. E aí Jesus menciona que aquele acontecimento jamais será esquecido. Logo em seguida, Judas se encontra com os principais líderes religiosos e trai e vende Jesus por 30 moedas de prata. Depois da traição de Judas, Jesus se encontra com os seus discípulos e participa com eles da última ceia, aquela que nós chamamos da Santa Ceia, e anuncia que vai morrer e anuncia também que vai ressuscitar. Parte o pão, símbolo do seu corpo, e entrega aos seus discípulos o vinho, símbolo do seu sangue. Mas depois da Santa Ceia, ele adverte aos seus discípulos que todos haveriam de se escandalizar nele. Alguns momentos depois, Pedro duvida. Pedro diz que não. Pedro diz que haveria de segui-lo até o fim, ainda que isto lhe custasse a própria vida. E todos disseram a mesma coisa. Logo em seguida, eles saem juntos para um lugar chamado Getsemane, o lugar onde Jesus vai orar e vai expor de forma grandiosa o seu sofrimento. Eu gostaria que você pudesse ler o capítulo 26 a partir do versículo 36, e que você pudesse também ler o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, porque Lucas, como médico, foi o único que narrou que Jesus suou gotas de sangue. Eu diria que esse sermão de hoje é como se fosse uma incursão ao mundo existencial do Mestre, ao mundo do sofrimento de Jesus. Nós não temos noção do que aconteceu no Getsemane. E para ter essa visão, eu gostaria que nós pudéssemos ler Mateus 26. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo de número 36, quando Jesus sai com os seus discípulos. Assim: então
chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Tristeza e angústia. Tristeza e angústia. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, profundamente triste, repleta de tristeza, até a morte. Ficai aqui comigo, velai comigo um pouco. E indo um pouco mais longe adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Se você ler o livro de Lucas capítulo 22, no livro de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39, Lucas escreve o mesmo texto. E saindo, pois, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Eu penso que Jesus viveu 2 momentos angustiantes na sua existência terrena. Quando os homens o perseguiram, quando houve perseguição, isso eu penso que não o atingiu muito. Mas o momento do Getsêmani, quando ele estava orando, pressentindo que a morte estava chegando, e o momento da cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Para mim são os 2 momentos marcantes do sofrimento de Jesus. A mensagem de hoje eu gostaria de destacar 3 palavras. A primeira palavra é dor. Jesus viveu intensamente a dor humana. Eu não sei o que aconteceu, nós não temos meios, formas de avaliar o sofrimento de Jesus. Mas eu conheci uma pessoa numa determinada época da vida, e essa pessoa já morreu, e ela teve um problema muito sério com uma filha, que passou por uma profunda decepção na vida. E essa mulher conta que durante os 3, 4 meses que a sua filha sofria, ela vazava sangue, de dor, de angústia. A sua vida se perdia em sangue, por causa de uma grande decepção. Eu penso que o caso de Jesus não foi uma grande decepção. Eu acredito que quando Jesus terminou a Santa Ceia e disse: a hora do inimigo está chegando, é como se Deus tivesse liberado todas as hostes do mal para atacar Jesus, para começar o ataque. Quando Deus disse: a hora do
está chegando, é como se houvesse uma liberação dos céus para que Jesus pudesse sofrer intensamente toda espécie de ataque no corpo, na mente, através dos espíritos. É como se Deus tivesse dado ao maligno, ao exército inimigo, a oportunidade de atacar profundamente. E nesse processo de ataque, nesse momento de profunda angústia, Jesus sentiu esse momento. A Bíblia diz em muitos lugares que Jesus orou, mas esse é um dos poucos lugares que diz que Jesus se ajoelhou, e diz que Jesus colocou o rosto em terra. Dor. Jesus viveu intensamente a dor humana. Por isso, muitas vezes, amados irmãos, como Jesus, nós também temos que orar ao Pai e dizer: Pai, está doendo. Tem vezes que dói. Quem é que não passou na vida por uma grande dor? Quem é que não passa por uma grande dificuldade? Quem é que não passa por uma grande tristeza? Quem nunca passou por uma grande decepção? Quem nunca passou por momentos semelhantes a isso? É certo que nós passamos por momentos parecidos, mas o Jesus foi o maior momento de dor intensa que nós temos registro na história. Segunda palavra que eu gostaria que nós guardássemos é a palavra angústia. Tem um certo filósofo por aí que já disse que o pior de todos os angus, né? Diz que tem angu baiana, angu mineira, angu paraibana, mas a tal da angústia ninguém gosta, né? É a dor profunda, a dor que existe, a dor da alma, que é peculiar ao homem. Eu não sei se os animais sofrem angústia, mas é certo que Jesus viveu um momento extremamente angustiante. A sua alma vive aquele momento de dor, mas não somente de dor, de tristeza. Poucos momentos antes, os filhos de Zebedeu, Tiago e João estavam querendo se sentar do lado um do lado direito e outro do lado esquerdo. Não era assim? A mãe foi lá e estava tentando fazer o lobby, negociando os carros. Senhor, quando o senhor estiver no seu reino, um pode sentar à direita, o outro pode sentar à esquerda. Tá bom, então já que vocês querem ser o primeiro e o segundo ministro, vamos comigo ali. Mas aí os dois primeiros ministros, o que é que acontece? Ficam dormindo. E Pedro, que falou que ia até a morte, Jesus pediu para ficar com ele, e não aguentou nenhuma hora de angústia. Quem aguentaria o sofrimento de Cristo? O peso do pecado colocado sobre ele. A vida é feita de lutas, conquistas, alegrias, mas a vida também é feita de angústias e sofrimentos. Eu não sei quem passou pela vida e não sofreu, disse o poeta, né? Quem passou pela vida e não sofreu, na verdade, nunca viveu. Quem passou pela vida, de alguma maneira, viveu o sofrimento, viveu as lutas. E são dores as mais diversas. É dor um com o outro, é dor com o filho, é dor com o pai, é dor com a perca de alguém, é dor. A vida tem essas dores angustiantes. E muitas vezes, a semelhança de Jesus, nós podemos dizer: Pai, eu também estou vivendo um momento de angústia. Mas o que eu quero trazer para a nossa ênfase nesta manhã é que, apesar de toda dor, apesar de toda angústia, apesar de todo ataque infernal sobre a vida de Cristo, no sofrimento, no pó, de cabeça baixa, abandonado, traído, perseguido, maltratado, atacado injustamente, Jesus toma uma decisão. A decisão é: não seja feito a minha, mas sim a tua vontade. Essa é a decisão de Jesus. Essa é a decisão de Jesus. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, apesar de todas as angústias, Jesus decide se entregar, confiar a sua vida nas mãos do Pai. Eu diria que a terceira palavra
que marca esse momento do Getsemane é a obstinação de Jesus em obedecer o seu Pai. Não importa as circunstâncias. Certamente o seu corpo estava sentindo os ataques doloridos. Certamente a sua mente estava vivendo a confusão, a angústia, os pensamentos do momento. Certamente haviam razões para ele dizer: Pai, para que eu vou morrer por esse povo? Imagina eu morrer por esse povo de Brasília. O pessoal lá, o que é que eu tenho a ver com esse povo? Todo mundo vivendo a sua vida, ninguém quer saber de mim. Podia dizer assim? Por que é que eu vou morrer lá por esse povo da Paraíba? Por que eu vou morrer por essas pessoas? Mas a decisão de Jesus é obedecer. Obedecer o Pai. No meio de muitas lutas, no meio de muitas dificuldades, na dor, Jesus diz: está doendo, como ele disse. Na dor, Jesus diz: estou angustiado, como ele afirmou. Mas no meio de toda a dificuldade, ele diz: seja feita a tua vontade. Qual é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? Essa semana eu saí do estacionamento lá e alguém chegou e disse: pastor, alguém de Brasília ganhou na loteria. A cidade ficou alvoroçada, né? E o pessoal sabe, de vez em quando eu vou para São Paulo, alguma coisa, falou assim: foi você que ganhou? Foi você que ganhou? Eu falei: não, eu acho que eu não vou ganhar. Eu acho que eu não sei. E aí começa aquela brincadeira: não, é porque o homem lá de cima foi para São Paulo, sumiu aqui desde o começo da semana. Então está todo mundo suspeitando que foi ele que ganhou aí os 14 milhões. Né? E começa aquele detalhe. Muitas coisas boas acontecem nas nossas vidas. Alguém pode viver momentos felizes da vida. Quando você nasceu foi um momento feliz, senão você não estava aqui. Foi? Então celebre com alegria o seu nascimento, não fique triste. No dia que você nasceu foi um dia especial. Alguém já disse que um dos dias mais bonitos da vida é o dia que a pessoa nasce de novo. Nasce de novo. A Bíblia diz: porque no dia que você nasceu, os anjos não cantaram, não teve coral angélico, mas no dia que você nasce de novo, há alegria no céu, há júbilo no céu. O dia que a pessoa nasce para Deus é um dia especialíssimo na história. É o dia que eu nasci de novo, o tempo que eu nasci de novo. Nascer de novo é uma experiência maior do que nascer a primeira vez. Mas Jesus nos ensina no sofrimento do Gólgota e no sofrimento do jardim que a melhor coisa para todos nós é fazer a vontade de Deus, é se entregar nas mãos de Deus, deixar Deus cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Se você abrir sua Bíblia do Salmo de número 73, você vai descobrir que o livro dos Salmos é o livro das grandes experiências humanas, é o livro que fala sobre as experiências da vida. E no Salmo de número 73 tem um homem que era levita, vivia na música, ele era o chefe da música no período de Davi. Davi foi um rei muito preocupado com o louvor a Deus. Davi estabeleceu no templo turnos, 24 turnos de pessoas que ficavam o tempo todo cantando. Havia culto no templo na época de Davi 24 horas. Se você chegasse lá 3 horas da manhã, tinha cântico, tinha equipe cantando. Se chegasse 6 horas da manhã, tinha gente cantando. Povo que vivia para louvar a Deus. Davi, dos tesouros do templo, dos tesouros dos seus recursos, tirou recursos para manter um culto permanente durante 24 horas. Maior do que isso, quem fez foi Zinzendorf, um conde alemão. Ele começou uma reunião de oração na sua casa que durou 100 anos. Durante 100 anos, na casa de von Zinzendorf, teve reunião de oração. Botou gente para orar todo o tempo. Já imaginou 100 anos de oração? Tomou um bom de serviço, não era? Tem uma igreja lá na Coreia que está com mais de 30 anos. Não sei se vocês vão chegar a 100.
Você chega lá, toda hora tem gente orando. Davi colocou, e tinha um homem que cuidava disso tudo, que se chamava Asaf. E o Salmo 73 é o registro de uma experiência de um homem que um dia, ao caminhar, ao ver a prosperidade dos ímpios, ao olhar para o seu lado, ao ver homens ricos e prósperos, ele chegou a duvidar se valia apenas, ou se valia a pena, se era interessante viver aquele tipo de vida. E quando você chega no final do Salmo 73, ele faz uma afirmação. Ele faz uma afirmação que eu gostaria que nós guardássemos, Salmo 73, versículo 28. Bom é aproximar-me de Deus. A melhor coisa da minha vida não é nem dirigir o culto. A melhor experiência da minha vida, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, não é simplesmente estar envolvido no movimento religioso, mas a melhor coisa para a minha vida é me aproximar de Deus. Está doendo? Às vezes dói. Senhor, está doendo. Muitas vezes é imperativo que a gente faça essa oração. Senhor, estou angustiado. Senhor, eu estou sofrendo. Eu estou vivendo um momento de sofrimento. Mas, Senhor, na dor e na angústia, eu quero agir como Jesus agiu. Que não seja feito a minha, mas sim a tua vontade. Na dor e na angústia, eu quero ficar mais perto de ti. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela experiência de Jesus. Obrigado, Deus, porque nesses momentos de lutas, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de aflição, nós aprendemos, Deus, que Jesus, de forma semelhante a nós, de forma igual a nós, viveu momentos, Deus, intensamente doloridos, angustiantes. Ele viveu, ó Deus, a experiência de não poder contar com os seus mais íntimos discípulos, nem sequer uma hora, quando ele tanto precisava. Ele viveu a experiência de ver liberado sobre a sua vida, corpo, mente, sobre o seu ser, todo o poder do mal, das hostes infernais. Ele viveu, Deus, uma pré-estreia da morte, uma pré-crucificação. O seu corpo não resistiu à dor e sangrou. A sua alma não resistiu ao ataque e ficou triste. Os seus discípulos não resistiram a ficar perto dele e ficaram longe. Mas Deus, Jesus nos ensina que nessas horas difíceis e angustiantes da nossa existência, a tua vontade é a melhor opção. Ficar perto de ti é a melhor decisão. Deixar o Senhor fazer a tua vontade é o melhor para todos nós. Ministra, Deus, a tua palavra nas nossas vidas nesta manhã. Ministra, ó Deus, a tua palavra em nossos corações. E nos ensina, Senhor, que breve, muito breve, haverá ressurreição. Breve, muito breve, haverá vida nova. Haverá um novo amanhecer. Haverá um dia quando ele será coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nessas horas, Senhor, nesses dias, nesses momentos, Pai, faz-nos seguir o Mestre, imitar o Mestre, viver como o Mestre e andar com o Mestre. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que
vamos pregar a última mensagem sobre Mateus 26. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, tá bom?